Continuando aqui a nossa gravação, nosso segundo bloco. Então, terminamos aqui o capítulo 2, meus irmãos. Você vê, um capítulo tão objetivo, mas com tanto conteúdo, né? Falando sobre as características dos discípulos de Jesus. E agora, no capítulo 3, é o objetivo do ensino de Jesus. Ele tinha um propósito. Qual era o objetivo? Qual era o objetivo? Então, vamos trabalhar um pouco agora sobre o capítulo 3 em diante, que nem eu falei para vocês. O que eu gostei bastante desse material, irmãos, que no final de cada capítulo ele tem sugestões auxiliares para o ensino do segundo capítulo. E, eles fazem uma síntese. Tópicos para discussão. Muito legal. Assuntos para revisão e exame. Então, capítulo 3. Os objetivos do ensino de Jesus. Leia para nós, pastor John. Agora, o objetivo do ensino de Jesus. Uma das coisas que mais ajudam no ensino é ter objetivos claros e específicos. Muitos professores trabalham meses e meses sem objetivo definido, a não ser o de apresentar o material que lhes forneceu, perdão. Isso responde por muita incúria, vacuidade e falta de interesse, sem um alvo certo e preciso. Definham-se o ensino por falta de perspectiva, de propósito e de objetividade. E também não se poderá avaliar os resultados do ensino, pois que não visa a coisa definida. E assim não sabemos para onde ele se dirige e nem onde chegará. Opa, joia, até aí tá bom. Olha só que interessante, irmão, sobre esse ponto aqui que parece bem óbvio, né? O objetivo. Qual é o objetivo? Por exemplo, irmãos, domingo eu comecei a mensagem sobre a arca. Então, eu apenas comecei, foi uma mensagem introdutória. Qual foi o propósito, né? De mostrar que a arca representava a presença de Deus. Tanto é que quando eu acabei a minha mensagem, eu queria ter falado mais, mas eu falei, pelo amor de Deus, olha, eu particularmente eu gostei muito, mas eu falei assim, irmãos, mais importante é você saber do que representa a arca. A arca representa a presença de Deus. E foi interessante que o título da minha mensagem, né, o tema geral é a Arca da Aliança. Mas o título da mensagem de domingo foi quando Deus faz com que as nossas festas parem. Quando Deus termina a nossa festa. Porque Davi tem uma ideia muito linda de trazer a arca do concerto. Pode ver, ele se torna rei de Israel e ele quer trazer o que? A arca. E podem ver que há uma grande festa. Só que Deus parou a festa. Interessante, não? A motivação jóia, a motivação nobre. Aí Uza morre. Aliás, a festa para porque Uza morre. E a gente só destaca o pecado de Uzá, mas a gente não vê que Davi também podia ter morrido. Davi só não morreu pela misericórdia, irmãos. Então, assim, qual é o objetivo, né? Jesus, ele tinha um objetivo no ensino dele. Toda a Bíblia tem um objetivo. E parece bobeira, mas na igreja a gente tem que lembrar muito disso, que tudo que fazemos na igreja tem que ter um objetivo. E isso é muito poderoso para a nossa vida mesmo. Porque a gente foca em algo, né? Então, quais eram os objetivos do ensino de Jesus? Porque sem esse alvo definido, preciso, como a gente vai poder transmitir algo se a gente não sabe qual é o objetivo que a gente está ali? Percebam, nem sempre uma mensagem que a gente dá, uma lição que a gente dá, a gente tem, assim, eu diria, essa clareza na comunicação, com essa objetividade. Mas, na medida do possível, a gente, como seminaristas, como professores, como pregadores, a gente tem que lembrar qual é o objetivo disso que eu estou falando. O que eu quero que as pessoas elas entendam, que elas saem pensando. Isso é o mais importante. Podem ver que, muitas vezes, o culto nosso, moderno,
Ele quer levar as pessoas a terem uma experiência com Deus. Mas eu pergunto, né? Será que a gente também tem hora que não leva o culto muito para o lado emotivo? O lado emotivo ele é importante, mas será que ele é tudo? Estão entendendo o que eu quero dizer? Né? Será que, por exemplo, quando a gente pega o livro de Salmos, aquelas canções dos salmistas tinham um objetivo. Quando nós pegamos as canções do cantor da harpa, tem um objetivo. Os nossos hinos têm que ter um objetivo. As nossas mensagens têm que ter um objetivo. A maneira em que fazemos o culto, a igreja, tem que ter um objetivo. Podem ver que Jesus ele não perdia os seus objetivos por nada. Então esse capítulo vai ser muito legal, porque a gente vai abordar isso com muita clareza. Pode ler mais esse parágrafo aqui, pastor Johnny. Com Jesus, as coisas caminhavam de modo muito diferente. Ele nunca ensinava somente pelo fato de ser chamado a ensinar. Ele sempre tinha um propósito e fins definidos a atingir. Sabia muito bem o que queria e caminhava nesse sentido. Sabia para onde ia e de maneira firme caminhava para a consecução do seu objetivo sem olhar para oposições ou derrotas. Vim para que tenham vida, João 10:10. Buscou, assim, transformar as vidas de seus discípulos e, por meio deles, transformar outras vidas e regenerar a sociedade humana. Muitas coisas estão incluídas nesse seu objetivo geral. Irmãos, há uma frase que diz: quem não sabe para onde vai, nunca chegará lá. E é verdade, pode ver que essa questão da objetividade ela é fundamental. O que queremos na nossa igreja? O que estamos fazendo ali como igreja? Isso é muito importante para a gente, ter objetivo. Pode ver que Jesus teve muitas oposições e ele não parava por causa das oposições, não parava por causa da perseguição, não parava por causa de nada, nem os apóstolos. Essa é a nossa tarefa, né? Seguir o objetivo, seguir ele com um afinco. E aqui o nosso querido irmão J.M. Price, ele coloca aqui que Jesus tinha, leia para nós, de formar ideais justos. Os ideais são no mundo as forças impessoais mais poderosas para a construção do caráter. Eles são como a carta, o mapa, o guia para o curso da vida. Em grande parte controlam nossa conduta. Assim é que surtos instintivos são largamente dominados por eles. Um jovem pode até recusar tomar um gole de pinga, ou deixar de dar uma tragada, ou de dançar, unicamente por causa de um ideal que abraçou. Certo jovem deixou de tomar parte numa noitada alegre com seus amigos, só pelo fato de lembrar que nenhum de seus parentes mais velhos jamais fora culpado de tais práticas. W.S. Aterne, acho que é isso, tem grande razão quando diz: os ideais são as polias pelas quais elevamos nossa natureza a níveis mais altos. Eles determinam a eficácia de nossos anseios emocionais e pensam em nossas resoluções. E pesam em nossas resoluções. Essa palavra aqui é muito legal. Polias, né? Seria uma roldana. Seria como se fosse uma rolemã. Mas pense, polia como a rolemã, ou como aquele... como que eu posso dizer? Felipe, tente me explicar melhor o que é uma polia. Seria... pedreiro, na hora que vai puxar um peso. Isso, um sistema como de que é o nome polias daquela... Como que é o nome daquilo? Né? É polia mesmo? São as roldanas e aí você forma a polia. Para facilitar no manejo. Sem aquilo, você não consegue, com facilidade, claro, né?
conduzir. Eu traduziria para compreender melhor como trilhos. Os ideais são os trilhos pelos quais levamos a nossa natureza. A gente está indo rumo a Canaã Celestial. É o trilho. Não tem como o trem seguir sem o trilho, né? Seria a apolia. Essa ideia dos ideais, irmãos, ela é poderosa. Pode ver, irmãos. Quando uma pessoa perde os seus ideais, ela perdeu tudo, né? Ela perdeu tudo. Mas enquanto ela está nos seus ideais de Cristo, palavra de Deus, uma vida consagrada, ela redefine o seu propósito, ela redefine ali o seu compromisso. Por muitas vezes eu já ensinei isso na igreja e até aqui no nosso seminário também. Mas vocês sabem me dizer qual é a diferença de envolvidos e comprometidos? Envolvido e comprometido? Parecem palavras semelhantes, né? Podem ver. Nós, como pastores, ouvimos com frequência: irmãos, a gente precisa se envolver na obra. Não é? Aí o irmão se envolve na obra. Aí eu digo, aí tem hora que o pastor fala: irmãos, a gente precisa se comprometer com a obra. Aí o irmão se compromete. Será que existe diferença entre envolvimento e comprometimento? O que vocês acham? Eu já ouvi uma ilustração muito engraçada sobre essas duas palavras. O porco e a galinha. Então, será que foi eu que contei aqui nas aulas ou não? Eu não lembro. Então. Talvez possa ter sido. Tá, se não foi aqui, eu sempre ensino aqui nas aulas e na igreja. Exatamente. Ou talvez você aprendeu fora também, porque eu aprendi isso numa palestra de líderes. Eu me lembro como hoje. Estávamos numa palestra de líderes e ali eu estava vendo algum material e chegou uma pessoa que vendia um material de um grupo de pastores e aí ela contou essa história. Meu Deus, coisa linda, nunca mais esqueci. E ali eu aprendi, e na medida que posso, eu falo. O ideal é a compreensão entre o envolvimento e o comprometimento. É a compreensão plena disso. Conte para nós o que você aprendeu de. Na verdade, nem é a galinha, né? Eu acho que é ou é a galinha mesmo, que sim, ela contribui com o ovo, né? Mas o porco, ele contribui com a sua própria vida. Então a galinha está apenas envolvida, né, no processo, mas o porco está totalmente comprometido. Não tem como ele dar o bacon sem morrer, né? Sem dar a própria vida. Exatamente. Irmãos, essa analogia, inclusive ela, quando essa moça, essa vendedora me ensinava, ela falava assim que o omelete, o café da manhã americano, tem uma lição poderosa sobre o envolvimento e o comprometimento. E ela dizia: no omelete com bacon, ali está a lição entre algo que é envolvido e algo que é comprometido. Então, o ideal, quando uma pessoa realmente compreende o que é envolvimento para comprometimento, muda tudo, muda tudo. Pode ver, muitas pessoas na nossa igreja estão envolvidas com a igreja, envolvidas com o ministério, envolvidas com o dom, mas não estão comprometidas, né? Então, elas participam até que precisem morrer. Na hora que precisa morrer, ela pega e fala assim: não, está aqui só o ovo. Eu vou até o ovo. O ovo eu dou. A vida não. Podem ver, irmãos, isso muda tudo na vida, né? No casamento, a pessoa fala assim: não, eu vou até aqui, ó, dou o ovo. A vida não. Então, por isso que muitas vezes fica difícil essa questão do ideal. Porque a pessoa, ela quer ser servida na semelhança do quê? Eu quero que você me dê os bacons, mas na hora de te dar, eu só te dou os ovos. Ou seja, né? É o marido que está envolvido com a família. E é o marido que está comprometido com a família. É uma esposa que está envolvida com a família. É uma esposa que está comprometida com a família. É um filho que está envolvido com a família. É um filho que está comprometido com a família. Mudou tudo. Mudou tudo. É um pastor que está envolvido na igreja. E é um pastor que está comprometido na igreja. São ovelhas que estão envolvidas na igreja.
São ovelhas que estão comprometidas na igreja. Muda tudo, meu irmão, muda tudo. Isso é maravilhoso. Podem ver que quem compreende o ideal, por isso que Jesus tinha objetivo, ele não estava envolvido no processo, estava comprometido no processo, na obra do Pai. E os apóstolos, eles se entregam a esse ideal. Eles estão comprometidos com o processo. O único que não se comprometeu foi Judas. Então é magnífico isso, irmãos. Quando a gente pega, por exemplo, uma Maria Madalena e pega Judas Iscariotes, a gente vê que Maria Madalena estava comprometida e Judas estava envolvido. Isso é muito forte, irmãos, na dinâmica da vida do ministério. É muito forte isso, porque são as pessoas comprometidas que vão ter o mesmo ideal, ou vão ter ideais do reino. Podem até não ter o mesmo ideal com relação à igreja local, mas tem o ideal do reino. É totalmente diferente. Pode ver, irmãos, é magnífico. Tá bom? Beleza? Até aí, meus irmãos. Joia. Formar ideais, né? Agora, o segundo ponto que o nosso querido irmão, ele fala para nós, nosso irmão Price, é firmar convicções fortes. Isso daqui Felipe há pouco falou sobre essa questão humilhante de grupos que jogaram bola chutando a Bíblia. Olha, irmãos, deixa eu ensinar uma coisa aqui para vocês. Eu me lembro que eu era novo convertido, quando novo pastor recém-ordenado, não tinha nem, eu acho que ainda nem era pastor, viu, irmãos? Lembra que o bispo da Universal chutou a santa? Eu lembro como hoje, eu cheguei no mercado de trabalho e estava aquele burburinho. Falei, meu Deus, o que aconteceu? Aí vieram alguns irmãos e falaram, você viu, pastor Rai? O bispo chutou a santa, tem que chutar mesmo? Eu falei, não, meus irmãos, não pode chutar a santa, não. Aí eu lembro que eu criei uma animosidade lá no trabalho, porque naquela hora que ele chutou a santa, os que gostam de briga já falaram, é isso aí, chuta a santa, destrói os templos, vamos destruir tudo, que é tudo idolatria. E ali eu falei, não pode. Irmão, não, mas pastor, por que não? O Rai, por que não? Eu falei, não, irmãos, é a religião dos outros. Jesus poderia ter chutado César. Jesus poderia ter chutado, entrado nos templos pagãos e destruído tudo. Por que Jesus não fez isso? Mas lá no Velho Testamento eles não tinham. Eu falei, Velho Testamento é Velho Testamento. A gente está no Novo Testamento. Aí eles já tomaram um choque, os irmãos. Cheguei na igreja, eu lembro que era um culto de oração. A mesma coisa aconteceu na igreja local. Você viu, pastor? E eu lembro como hoje, eu falei, irmãos, não se pode fazer isso. Não se pode. É um desrespeito. Deixa eu ensinar uma coisa aqui para vocês, irmãos. Nós podemos discordar 1000 vezes de qualquer religião, mas a gente tem que respeitar as pessoas que creem naquelas religiões. Está entendendo? Não importa se ele é seguidor de Satanás. E daí? Vamos pregar para eles. A gente tem que bater neles. Por que se destruía ídolos no Velho Testamento em Canaã? É simples, irmão. Aquela terra era sagrada, era sacerdotal. Era teocracia. Por que se destruía? Por isso, é simples. Ô, pastor. E tem um detalhe, né? Se destruir as imagens, tudo aquelas parafernália toda que estava em Israel, principalmente porque quem colocava ali dentro era o próprio povo judeu. Sim, exatamente. Em desobediência a Deus. Por isso que Deus mandava a prova, destrói isso aí. Eu não mandei exatamente. Colocar. Então, podem ver que o rei, muitas vezes, ele tinha reis que destruía certos ídolos e tinha reis que não destruía. E aí Deus até faz algumas denúncias. Mas por quê? Porque era teocracia. A nação era santa. O rei foi levantado por Deus, não pelo ídolo. E a nação de Israel era uma nação sacerdotal. Agora, Deus nunca pediu para que Israel fosse uma outra nação e destruísse os ídolos daquela nação. Deus mandava para pregar. Exatamente. Mandou pregar para ninivitas. Jonas vai lá e prega. Agora, quando Deus mandava destruir uma nação, guardem isso, irmãos, quando Deus mandava destruir uma nação, eu vou trabalhar bastante isso, vocês vão aprender comigo nas aulas de missões. Não era porque Deus
tinha indignação da nação. E não era porque Deus não tinha o que fazer. Deus mandava destruir uma nação porque essa nação queria a destruição de Israel. Estão entendendo? E quando essa nação queria a destruição de Israel, Deus mandava com que eles fossem e se defendessem. Simples assim. Irmãos, ao redor de Israel tinham dezenas, centenas de nações ímpias e adoradoras de ídolos. Deus não mandava destruir. Lá em Canaã, que era a terra de Deus, aí lá Deus queria, sim, que eles realmente se convertessem. Mas fora dali, não. Estão entendendo, irmãos? Ficou claro? Então, a gente tem que ter uma leitura e uma correspondência muito clara. E no Novo Testamento, irmãos, a mesma coisa. Jesus não saiu chutando tudo. E eu me lembro como hoje, irmãos, quando isso veio à tona, e aí eu cheguei lá na igreja, ainda éramos lá embaixo, onde hoje é infantil, e eu falei, não, irmãos, não pode ser feito isso. Por que eu estou falando isso, irmãos? São símbolos sagrados. Que o Felipe acabou de dizer, que esse grupo, como que era o grupo, Felipe? Um grupo de... Feministas é o pessoal do LGBT, feminismo. Chutando a Bíblia, né? Por exemplo, eles estão desrespeitando símbolos sagrados, irmãos. Não pode. A gente não pode fazer isso com o Alcorão, não pode fazer isso com as imagens católicas, com as imagens espíritas. A gente tem que respeitar. O que nós fazemos é pregar contra. Falar da parte de Deus. Agora, a gente não pode matar a pessoa. Isso daí é antibíblico. A gente prega a palavra e espera que a pessoa se converta. Então, é importante a gente saber que a gente forma ideais justos e também que a gente gera convicções fortes. Mas nós não somos a palavra, somos proclamadores da palavra. Quem vai gerar essa convicção forte no coração das pessoas é o próprio Espírito Santo, quando a pessoa crê. Porque se ela não crê, ela vai se levantar contra nós, irmãos. Estão entendendo? Tudo bem até aí, irmãos? E dá margem também, né? Porque se assim a gente agir, não vão fazer diferente conosco. A gente se torna igual aos outros. Né? Exato. Sim, pior até, porque a gente vai usar a Bíblia. Lembra das cruzadas? O que foram as cruzadas, irmãos? As cruzadas foram um ato né? de matar o outro em nome de Cristo. Colocava-se a cruz. Por que cruzadas? Colocava-se a bandeira, colocava-se uma cruz e ia matar as outras pessoas em nome de Cristo. E forçava elas a se converter. Vocês sabiam disso, irmãos? Ó, guardem isso. Durante a história da igreja, os judeus não tinham tanta aversão contra os cristãos. Sabe essa repulsa que judeus têm hoje dos cristãos? Sabe de onde nasce? Das cruzadas. Né? Exatamente. Talvez Felipe vai lembrar. Já ensinei isso. As cruzadas que geraram nos judeus e nos muçulmanos revoltas. Os judeus, por exemplo, até as cruzadas, eles caminhavam com os cristãos com um certo apreço. Até porque Jesus é visto pelos judeus como um grande profeta. Mas no momento em que aquele grupo que adora Cristo, que para o judeu é um profeta, manda matar os judeus e manda matar muçulmanos, aí já não serve mais nem para dialogar. E por essa razão, na história judaica, eles criam aversão ao cristianismo. Irmãos, sejamos honestos. Se fôssemos judeus, você teria ou não teria aversão de cristão? Por que teria? Cristo que morre na cruz agora está mandando matar judeu? Entendeu? Mas não era o Cristo e nem os apóstolos. Quem fez isso foi os dogmas católicos. Estão entendendo, irmãos? Muitas vezes a gente tem uma igreja que a gente se torna tirano. Ao invés de a gente formar fortes convicções em Cristo, a gente forma fortes convicções nos dogmas, nas tradições. Tome cuidado, irmãos. Para eu melhorar, quando os ingleses dominaram a Índia, os ingleses eram cristãos. A rainha é cristã. E quando Gandhi vai às ruas pedindo paz, pedindo liberdade, e Gandhi é surrado pelos soldados cristãos, Gandhi dizia: o sangue que verte sobre mim e sobre o meu povo, que somos pacíficos, não é um sangue de um derrotado,
mas é o exemplo da crueldade de vocês cristãos que tentam nos dominar. Olha que forte. Gandhi, como hindu, dando mais exemplo de cristão do que os soldados cristãos da rainha. Estão entendendo, meus irmãos? O que não é uma força política e um Estado que governa em nome do cristianismo sobre um outro grupo. Não estou falando que muitas vezes na história da humanidade não vai ter quem domine, mas uma coisa é você dominar e outra coisa é você abusar, é você explorar. E é nessa hora que se faz uma celeuma e uma grande salada, inclusive um rei, uma rainha ou uma nação. Porque ali, tanto a rainha, o rei, quanto também os soldados, eles foram totalmente anticristãos. Porque, irmão, se nessa hora você, como um cristão, recebe a ordem de você machucar pessoas porque você está tendo que obedecer ao seu país cristão, então essa é a hora de você também realmente erigir não só a defesa ao seu país, mas a defesa ao seu Deus. Porque é aquilo que Fyodor Dostoiévski dizia, que quando o meu cristianismo ele me faz praticar atos anticristãos, eu me torno um anticristo, em nome de Cristo. E foi isso que aconteceu. E Gandhi, sendo hindu, estava agindo com mais princípio cristão do que os cristãos. E por essa razão tem uma frase célebre de Gandhi, que diziam, quando perguntaram para ele o que ele achava de Cristo. O que ele achava de Cristo. Perguntaram, Gandhi, o que você acha de Cristo? Ele respondeu, eu acho Cristo fantástico, sensacional. Não tenho palavras para expressar Cristo. O problema não é Cristo, o problema são os cristãos. E aqui, irmãos, é aqui a gente tem que pensar. É muito difícil essa hora para nós, entendeu? Porque muitas vezes, como país dominante, como governo dominante, como até mesmo função dominante, a gente tem que saber até onde a gente vai, irmãos. Uma coisa, irmãos, guardem isso. É um pai que se posiciona no lar, é um pastor que se posiciona na igreja, é um empresário que se posiciona na empresa, é um cidadão ou, quem sabe, um legislador que se posiciona. Mas a gente tem que saber até onde a gente vai. A gente pode até bater na mesa em certas ocasiões, mas a gente não pode agredir, a gente não pode passar a linha. Estão entendendo? É muito difícil isso. É fácil quando a gente julga os outros, né? Mas na hora de exercitar o poder, de exercitar o controle, a gente tem que ir até aqui. Por exemplo, que nem na igreja, irmãos, vamos lá. O pastor, ele tem que ter firmeza. Ele não pode ser um banana. Mas ele tem que ir até aqui. Daqui para cá ele não pode passar. Entendeu? Essa é uma linha. Eu não posso entrar na casa dos irmãos. Eu não posso chegar lá e dar regra na casa do irmão. Eu vou ensinar o irmão como agir em casa. Como ser com a mulher. Vou ensinar as irmãs a como elas devem se comportar com o marido. Vou ensinar os filhos como eles têm que se comportar com os pais. Mas eu não posso entrar lá dentro da casa. Por quê? Porque não me compete. O meu pastorado é até aqui. Tá entendendo, irmãos? Parece fácil isso, né? Aí a gente se torna um político, a gente se torna um juiz. Até onde a gente vai? Estão entendendo, irmãos? Então, quando a gente tiver que negar a sociedade para sustentar as convicções de Cristo, a gente tem que fazer isso. E aí é onde é o grande elo, né? Como eu disse, né? Cristo é sensacional, mas o problema não é Cristo, é os cristãos. Então, essas convicções fortes a gente tem que criar nas pessoas, não com relação à igreja, à denominação. Isso é importante, é uma boa tradição, mas muitas vezes a nossa tradição ela pode ser fadada ao erro. Ela pode estar nos levando a errar. E aí a gente tem que deixar um pouco os princípios da denominação para valorizar os princípios de Cristo. Aqui, irmãos, como eu já disse no passado, os espanhóis eles foram os piratas do mundo no passado, e os ingleses não foram diferentes também. Pode ver, os ingleses sempre foram quem dominou, quem conquistou, e agora quem é o grande poder no mundo? É os Estados Unidos. A gente tem muito a agradecer pelos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo a gente também tem que ter posicionamentos bem assertivos. E se um dia o Brasil
se tornar uma grande nação. A gente também tem que conduzir o nosso povo nessa premissa de criar convicções fortes em Cristo, em Deus. Porque senão a gente vai dominar sobre o fraco e vai oprimir o fraco. Pode ver, irmãos, hoje a teologia da prosperidade, o que gera nos crentes modernos? O domínio sobre os fracos. É ou não é? Teologia da prosperidade. Eu quero me tornar rico sobre a massa. Pode ver que é uma grande igreja baseada em rede multinível. A teologia da prosperidade, irmãos, é uma rede multinível eclesiástica. Quem está no topo da pirâmide prospera, mas quem está na base paga a conta. É ou não é? É uma rede multinível. É uma pirâmide. Se a gente pega essa pirâmide e desconstrói ela vira uma igreja. Vê se eles querem desconstruir. Jamais. Porque eles querem continuar dominando e dominam sobre o quê? Sobre os apetites dessa massa que quer ficar rica a qualquer custo. Por isso que todo culto tem sacrifício, todo culto tem voto, tudo tem a ver com dinheiro, porque é o que o povo quer. O povo quer dinheiro, o povo não quer fortes convicções. Irmão, pensa nessas igrejas neopentecostais, muitas delas têm um poder imenso. Se elas fizessem um processo de educação de escola, faria uma coisa linda, mas não, eles estão preocupados com o quê? Rede multinível eclesiástica. Não são fortes convicções em Jesus e na palavra, é fortes convicções nos seus dogmas, nos seus conceitos, no seu empresariado. É uma pena, né? Então, leia para nós quem foi o último a ler? Eu acho que é você, né, Felipe? É isso, foi o Gil que leu. Foi o pastor que li por último. Isso, leia para nós, Felipe, por favor. Afirmar convicções fortes? Isso. Jesus não ficou apenas a transmitir conhecimento sobre os assuntos morais e espirituais. Foi mais adiante. Ele bem sabia que só o conhecimento ou a informação não venceria os desejos instintivos e o mau ambiente. Pode-se conhecer bem os males acarretados pela perversão sexual, o perigo das bebidas alcoólicas e da jogatina, e não obstante viver-se escravizado a um ou a todos esses vícios. Tem-se encontrado em casa de uma fama homens com folhetos religiosos e até evangelhos em seus bolsos. Um pobre vagabundo que surgiu certa vez num acampamento de colegiais leu o grego tão fluentemente como o inglês, que o grupo de estudantes acabou tirando-lhe o chapéu e com ele levantou uma coleta para que o infeliz pudesse comprar mais cachaça. Então, não é bem isso que Jesus quer fazer conosco, né? Ele quer criar fortes convicções. Leia também esse outro parágrafo. Quer criar fortes convicções mais do que intelectuais, né? Você viu? O rapaz leu um grego brilhante, ganhou uns trocos para comprar cachaça. Que adiantou de ter lido um grego, aprendido grego, né? Continua, filhote, por favor. Pode-se dizer que resultou aquilo em mal maior, e na verdade algum diplomado daquele colégio esteve ligado àquela troça lamentável. Mais de 500 diplomados têm sido salvos nos cortiços da cidade de Nova York, alguns dos quais lá tinham ido para realizar obra de soerguimento moral. O mestre nunca se iludiu pensando que basta o conhecimento para curar o homem de seus males. Quando ele disse a verdade vos libertará, João 8,32, disse isso aos judeus que criam nele e condicionou essa afirmativa à permanência deles em sua palavra. Ou seja, né, convicções fortes com relação a essa vida com Deus, com essa transformação poderosa e não somente com essa transmissão de conhecimento, né? Continuando aqui. Beleza? Querem fazer algum comentário, meus irmãos, sobre isso? Acho que, como eu já disse, o livro ele é riquíssimo, ele é simples. Esse livro, eu digo que ele é um livro simples, mas ele não é simplista. Ele é profundo, né? Ele é objetivo. Eu acho que, por si só, ele tem muitas coisas lindíssimas. Mas querem comentar mais alguma coisa sobre esse ponto? Tudo tranquilo? Como é necessário, né? Estarmos convictos da nossa fé. Eu estava vendo um episódio recente. Na verdade, eu vi assim relance, tá? Não me aprofundei. Uma cantora gospel foi perguntada a respeito dos homossexuais. Ela falou: se não se converter, se não aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, sinto muito, vai pro inferno. Aí, meu Deus do céu, né?
Como vocês sabem, o negócio se alastrou e aí um jovem homossexual casado com um ex-pastor também que se assumiu, até esqueci o nome dele, mas ele é bem conhecido, tá na mídia bem fortemente. Inclusive, ele tinha sido acusado de estuprar o enteado e tal. E esse menino ficou revoltado, porque, não, como assim eu vou pro inferno? Jesus ama, e você não vai ver nas escrituras, da boca de Jesus. E aí ele mencionando a respeito de pastores que defendem o posicionamento dele, homossexual. Jesus é amor, e etc, etc. E assim, ele tentando provar por A mais B que ele não vai para o inferno coisa nenhuma, porque o relacionamento que ele tem homoafetivo é apenas com um homem, então ele não tem relação com outros, e de modo nenhum ele iria para o inferno. E ele ficou revoltado com a posição da mulher. Então, querem mudar literalmente o nosso ponto de vista e ou aceita ou aceita. Exatamente. E, sabe, pastor, é uma das coisas que mais me fascina em Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Romanos, ele estava em Corinto, que era uma cidade extremamente depravada. Segundo alguns estudiosos, a cidade de Corinto, ela conseguia unir o pior de toda a civilização daqueles dias. Ela pegava o que era pior dos romanos, que era o império dominante, o pior dos gregos, o pior dos judeus e o pior das outras nações, porque era uma cidade portuária. Então, alguns historiadores famosos de rio, né? Só o que não presta. Diziam o seguinte, que nem pensar de passar em Corinto, porque era tamanha depravação. Por isso que aquela igreja era problemática, porque eles já tinham problemas morais ao extremo. E olha que interessante, quando Paulo escreve aquela carta brilhante de Romanos, possivelmente ele estava na cidade de Corinto, vivendo no meio de tudo aquilo lá, sem se contaminar, que nem a água e o óleo estão juntos, mas não se misturam. Pode ver que quando você pega uma garrafa e põe água e óleo e depois sacode, ela fica tudo misturado, mas depois, se você pega um mixer ou um liquidificador, fica tudo junto, mas depois o que acontece? Se separam, porque são de naturezas distintas. Assim é um crente nesse mundo. Ele está nesse mundo, ele vive nesse mundo, ele trabalha nesse mundo, mas ele nasceu de novo, ele não pertence a esse mundo. Então, Paulo, quando ele escreve, e logo quando ele escreve o capítulo 1 de Romanos, ele faz a denúncia. E fala o que lá em Romanos 1,16? Que o evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do gentio, ou seja, é pelo evangelho, pela pregação do evangelho. E Paulo não teve nenhuma preocupação de tratar do assunto e de ir na contramão da cultura romana, porque eu não sei se vocês sabem, assim como os gregos tinham práticas homossexuais, os romanos pioraram a prática homossexual. Era comum os romanos irem para as massagens, para as saunas, e lá terem relações homossexuais. Tanto é que a mulher, para o romano, ela era um objeto. O homem, na cidade romana, ele era o pater família, ele era a autoridade do lar. Todo o Império Romano era estruturado em cima de várias bases. E uma das bases dos romanos é a família. E dentro da família, o pai, ele é o patriarca. Ele é o pater família. E tudo que ele tem, seja filhos, esposa, bens ou gados, pertencia a ele. Se o homem quisesse fazer qualquer coisa com a mulher, ele podia fazer. Por quê? Porque ele era a autoridade do lar. O filho pertencia ao pai, os escravos pertenciam ao pai. Por isso que o Império Romano, num primeiro momento, ele se cresce com muita estrutura, porque tinha essas clarezas de papéis. Eu não estou dizendo que o exagero seja correto, não é isso. Porque entre o princípio bíblico, lá no princípio bíblico, o homem não podia matar a mulher nem os filhos, porque senão ele também seria morto. Porque se ele tirasse a vida, ele dava a vida dele. Mas já entre o Império Romano, não. Havia um exagero disso. E, nesse contexto, a mulher para o Império Romano, ela era só aquele meio pelo qual ele usava para procriar e gerar família para ele. Literalmente. E o prazer do homem romano era o quê? Relações sexuais homoafetivas, nas saunas.
E Paulo, quando escreve o capítulo 1, ele já vai na jugular. Ou seja, ele vai na contracultura. E ele era muito resolvido. Ele não tinha medo. E é isso que a gente tem que fazer. A gente vai na contracultura. A gente vai na contracultura da corrupção, a gente vai na contracultura da religião. Acabei de falar sobre o nosso posicionamento de respeito às outras religiões. A gente vai na contracultura. A gente vai na contracultura dos ensinos errados. Acabei de falar dos neopentecostais e das idolatrias. Acabei de falar sobre o estado dominante de ingleses que usam o poder para prevalecer sobre hindus, como Gandhi. E na contracultura, o que está certo? O que está certo é Cristo e os valores de Cristo. O homossexualismo vai na contracultura. A vida pregressa, a vida promíscua, a luxúria é contracultura. A gente tem que pregar contra isso. A gente tem que pregar castidade, santidade, pureza. Temos que falar que o sexo é entre um homem e uma mulher, nunca é entre gêneros iguais. Quem faz isso é pecado. E a gente tem que ser muito resolvido. E quando eu falo sobre isso de forma sucinta na igreja, eu falo, irmãos, é tão simples de resolver essa questão. Deus não criou Adão e Ivo, foi Adão e Eva. Pronto, acabou. Não é Adão e Ivo, é Adão e Eva. Né? Acabou. E a gente tem que ser resolvido. Quer seguir o evangelho de Cristo, deixa a vida homossexual, deixa a vida corrompida na sua sexualidade, ou seja, não, mas eu não tenho vida homossexual, eu só pego outras mulheres. Não, irmão, é adultério, é promiscuidade, é pecado de prostituição. Mas eu sou solteiro, eu fico só com várias mulheres. Isso é fornicação, vai para o inferno do mesmo jeito, não. Ou é celibatário ou não tem nada. É assim, não tem que fazer. Irmãos, aqui somos 4 homens casados. Se ficarmos viúvos, a gente vai ter que aguentar, não tem o que fazer. Pastor, mas e aí, não dá para dar um jeitinho? Não dá não, meu irmão. Na nossa Bíblia não tem jeitinho, não. Tem jeitinho nem para masturbação. Pastor, eu lembro que eu dei uma palestra de casais em certa ocasião, e depois eu reuni com os irmãos e a minha esposa com as irmãs. E ali fui tratar do assunto, falar sobre masturbação. Por acaso, aí vários homens casados chegaram em mim, se abriram, falaram, pastor, eu pratico a masturbação. Eu falei, filho, você é casado, meu irmão. Mas muitas vezes eu penso na mulher. Eu falei, eu sei, mas não, desculpa, mas, filho, se você se permitir a masturbação, você não vai ficar pensando só na sua mulher, é óbvio. E a mulher casada também não. A mente vai devagar. Até porque no dia que você tiver com muita raiva da mulher, você não vai pensar nela. É fato, você está com raiva, irmãos. E não tem essa. O homem, nesse ponto, ele tem que... É a vida de celibatário mesmo, e ponto final. Ele não tem que dar ajudinha nem para ninguém, nem para a mão. É simples. Pastor, mas... E agora, abrindo um parênteses aqui, e entre o casal... Não, entre o casal, eu penso que nas 4 paredes eles são livres para fazerem o que eles bem entenderem. Pastor, o senhor está sendo liberal demais? Não, eu acho que carícias, romances, aí cada pessoa e cada casal vai ter os seus termos. Ponto. Bem simples. Tem pessoas que têm mais fantasias, tem pessoas que não têm fantasias, tem pessoas que se satisfaz com um relacionamento mais simples, outras precisam ser mais picantes. E aí cada um segue a sua vida, desde que respeite o outro, não agrida o outro. Eu acho que não tem problema, penso eu. Tá bom, meus irmãos? Então, eu estou comentando aqui com vocês porque é contra a cultura. A gente tem que ir na contracultura. A gente não pode aceitar. A gente não pode aceitar mesmo e a gente tem que ser firme nisso. Tá bom, meus irmãos? Respeitamos quem vive assim, quem pratica uma vida assim. Respeitamos, mas não concordamos. Para ser um cristão, tem que viver uma vida nos termos bíblicos, tá bom? Maravilha? Foi bom vocês terem comentado, que parece que agora, né, o mês que eles estão fazendo uma defesa em tudo que é veículo, né? Tipo, como se fosse uma imposição, né? É aquilo que você falava certa vez, né, Felipe? Grupos menores organizados fazem um barulho violento, né? É uma coisa diabólica. Agora, vamos respeitar, mas não vamos concordar.
Respeito eles têm da nossa parte, mas não têm o nosso consentimento. E sejam muito resolvidos com isso, viu, meus irmãos? Tá bom? Beleza? Pastor Johnny, caiu sua chamada, né? Caiu. Meu computador tem uma hora aqui que ele simplesmente apaga, mas já voltou. Maravilha. Tá bom, meus irmãos? Então, Paulo, ele desce o rei e ele vai na contracultura muito resolvido. Paulo era muito resolvido, irmãos. Como eu admiro Paulo. Paulo é demais, né? Beleza, então? Bom, gerar convicções fortes, irmãos. Vamos amar a todas as pessoas, sim, mas não é porque amamos que aceitamos as práticas, né? Vamos lá. Continuando aqui. Converter a Deus. Pode ver, irmãos, o porquê formar ideais justos, firmar convicções fortes. Para quê? Para que haja conversão. Irmão, guardem isso. Tudo começa com a conversão. E com convertidos, tudo é mais fácil de ser lidado. Mesmo que a pessoa não compreenda se ela é convertida, se ela é convertido, mais cedo ou mais tarde o Espírito Santo vai trabalhar nela, nele, e a pessoa vai entender. Agora, quem não é convertido, meu irmão... eu tinha até aberto aqui, pastor Johnny, um texto que eu gosto muito. Queria até ler com vocês. Tiago 3. Tiago 3, 13 ao 18. Gosto muito desse texto. Porque eu acho que esse é um pecado que a gente sofre nos nossos dias, que é da sabedoria humana, e não da sabedoria divina. E todo mundo que se envereda para justificar A, B ou C, geralmente vai usar da sabedoria humana, e não da sabedoria divina. Quem achou aí? Tiago 3, do 13 em diante. 3 em diante. Quer que eu leia, pastor? Pode ler, por favor. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Guarda isso, irmãos. Olha, é forte demais. E na igreja, irmãos, guarda isso, ó. Toda sabedoria que tem o cunho na base humana da carne, ela pode ser eloquente, ela pode ser convincente, mas se é carne, ela vai ter inveja amarga, ela vai ter ambição, ela vai ter soberba, e de uma forma ou de outra, ela vai ter característica demoníaca. E sempre, nesse conjunto de inveja e ambição, sempre essa sabedoria vai vir com confusão e com espécie de males. Guardem isso. Até mesmo, muitas vezes, um debate teológico. Quer ver se é um debate teológico onde pessoas estão usando da sabedoria de Deus? Elas não têm confusão, elas não têm males. Por quê? Porque na sabedoria de Deus, agora do 17 e 18, olha só. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Não precisa falar mais nada, né, irmãos? A sabedoria que procede de Deus, ela tem esses frutos. E ela perdura nesse caminho, porque ela não precisa provar nada para ninguém, mas ela vai se adequar em corações pacificadores. Pastor, isso acontece na igreja, irmão? Você vai ver isso a vida toda no ministério. Pleitos, brigas. Muitas vezes debaixo de grupos. E você vai ver que os grupos têm razão, mas é a razão de qual? É a sabedoria humana, não é a sabedoria divina. Porque a sabedoria divina ela é pacífica, amável,
compreensiva, pura. Ela é repleta de misericórdia e ela dá bons frutos. Ela é imparcial e ela é sincera. A sabedoria que procede de Deus, ela perde para ganhar. Não estou dizendo que o pastor, irmãos, me entendam, irmãos. O pastor não vai ter que chegar, muitas vezes, no grupo de diáconos. Vou dar um exemplo aqui, irmãos. Eu tive um amigo, pastor metodista, que foi encaminhado para fazer uma obra. E quando ele foi encaminhado para fazer a obra, enquanto ele fazia a obra, ele estava ali fazendo e se sacrificando, de repente ele começou a ter projeção, e o pastor começou a ficar com ciúmes dele. Meus irmãos, você não tem noção. Ao invés do pastor, sabe, conceder, o pastor começou a cortar, queimar ele. Irmãos, esse colega, ele só não se desviou porque ele é convertido, graças a Deus. E aí ele saiu, depois dessa experiência horrorosa, ele voltou para a igreja de onde ele era, e ele chegou lá com uma proposta de salário, e ele falou, olha, irmãos, eu estou aqui de volta, infelizmente lá, né, deu muito desgaste, e ele continuou dando pastorado integral, e de repente o tesoureiro chegou e falou, olha, pastor, é o seguinte, a gente está cortando o seu salário pela metade. Ele, eu me reuni com a diretoria e estamos cortando. Olha, ele tinha passado por um tombo, passou por 2 tombos, esse pastor chegou para mim destruído, meus irmãos. Destruído. Ele estava decidido a parar de pastorear e parar de tudo. Eu falei, não para não. Você foi chamado. O problema é que essas pessoas, seja o pastor lá da igreja onde você estava, ou esse grupo de diretoria dessa igreja atual, eles usaram da sabedoria humana. Fique em paz, Deus vai te honrar. Resumindo uma longa história, depois de ser curado, depois de ser ajudado, ele foi pastorear uma outra igreja, ele está pastoreando muito bem, felicíssimo, porque ele encontrou um povo que o ama, que o trata bem. E, irmãos, sabedoria humana, muitas vezes, ela é articulada com princípios humanos. Não estou dizendo que uma pessoa não possa chegar para você e expressar algo que ela pensa, não é isso. Estou querendo dizer que a sabedoria humana, muitas vezes, ela vem repleta de ambição egoísta, inveja, e repleta de aparentes sabedorias de argumentos, mas que ali o tempero é demoníaco e que só causa toda espécie de males, nunca causa algo bom. Podem ver a quantidade de pastores que deixam de pastorear, porque há o grupo na igreja que toca os pastores. E aqui, irmãos, os batistas são os campeões deles, porque a igreja geralmente é democrática, né? Então, o grupo dominante, o grupo que paga a conta do pastor, acaba tirando o pastor, porque o pastor está pregando santidade. Aí não querem ouvir aquilo e mandam o pastor embora, entendeu? Os donos das igrejas. Então, irmãos, a gente tem que ter muita sabedoria, e a sabedoria de Deus, do quê? De lembrar que a sabedoria de Deus, ela muitas vezes perde para ganhar. Guardem isso. Não estou dizendo que você não vai dizer a verdade, que você não vai falar, mas Paulo, por exemplo, é o exemplo de quem perdia para ganhar. Vamos lá, citar Corinto, por exemplo. Paulo, o que fez na cidade de Corinto? Para ganhar o seu pão, o seu sustento. Lembram? Fazer a tenda, né? Tendas. Agora eu te pergunto, de uma igreja gigante, precisava Paulo fazer tenda? Por quê? Sabedoria humana prevalecia ali. Mas Paulo, para que ele não maculasse o seu ministério, ele falou, não. Se for para receber uma oferta, para vocês falarem que eu sou bandido, então eu prefiro usar do meu artifício para levantar recurso. E ele, juntamente com Priscila e Áquila, faziam tenda. Se não me engano, é Priscila e Áquila. E ele foi fazer tenda. Para quê? Para se manter. Num lugar onde tinham dezenas, centenas de pessoas que ele ganhou para Cristo, mas que o aviltavam. Paulo perdia para ganhar. Mas ele ganhou mais do que perdeu? Ganhou mais, porque a sabedoria de Deus, ela é imparcial, ela é sincera. Agora, Paulo se preservou, porque Paulo não era ministro de uma rede multinível. Estão entendendo, meus irmãos? Ele não era líder de pirâmide. Ele era pastor. Muitas vezes na nossa vida ministerial a gente vai perder para ganhar. E é assim, meus irmãos, porque a sabedoria de Deus não é a sabedoria dos homens. Porque se a gente contra-argumentar com a sabedoria dos homens, a gente vai pegar o mesmo tempero. Qual é o tempero? Ela é demoníaca. E ela vai gerar males.
Eu não estou dizendo que o pastor, quando fala a verdade para uma pessoa, não vai sacudir as estribeiras da pessoa e não vai trazer até a pessoa com indignação. Por exemplo, se a gente falar que uma pessoa que pratica o homossexualismo, ele precisa se converter, e se ele não se arrepender, ele pode ir para o inferno, ele vai trazer indignação, mas isso não quer dizer que a pessoa ficou indignada conosco e nós a ofendemos, nós falamos uma verdade. O fato de falarmos verdades, por exemplo, de que a pessoa tem que abandonar o vício, tem que abandonar a idolatria, seja ela a idolatria até do dinheiro, a gente não pode mentir. E se as pessoas ficarem ofendidas porque falamos a verdade, nós estamos seguindo os passos de Jesus, de João Batista, dos apóstolos, que pregavam a verdade e que nem todos ouviam aquela verdade. Nesse caso, irmãos, não é que a gente deixou de praticar a sabedoria de Deus, nós estamos falando da palavra de Deus. Nós precisamos apenas não ofender as pessoas. Nós precisamos mostrar para as pessoas que amamos as pessoas. Deixa eu contar uma história rapidinho aqui. Lá no pregão, eram 1000 homens trabalhando juntos. Então, pensa em 1000 homens juntos. O que não rolava lá? De tudo, irmãos. De agressividade, de pornografia, de tudo. E muitas vezes tinham aqueles que eram mais liberais. E tinham aqueles que também flertavam com outras práticas. E eu me lembro de um rapaz que ele gostava de passar pelos outros e pegar nos órgãos genitais das pessoas. Ele pegava e apertava e ficava... Imagina! E muitas vezes, quando ele fazia isso com um homem, com um irmão cristão, aí o cristão ficava meio embaraçado, né? Eu me lembro de um dia que um rapaz fez isso comigo, eu falei assim, comigo não. Pô, mas eu estou brincando. Eu falei, você brinque comigo de qualquer jeito, mas assim não. Poxa, você é radical. Eu falei, não. Quantas vezes eu te ofendi em nome de Deus ou em nome do Evangelho? Eu sempre te respeitei, sempre te amei e vou te amar e vou te respeitar, mas há limites. Nunca mais faça isso. Senão a gente vai ter que romper aqui até uma amizade. Ele fazia isso e muitas vezes o homem que é homem fala, pode fazer, né? E muitas vezes fazia com os crentes e alguns crentes caíam no laço. E aí um dia ele falou, eu vou pegar o pastor. E eu falei, opa, que não. Eu falei, não, comigo não. Mas eu falei, não, eu gosto de mulher e casei com uma, eu falava. Quando chegava alguém com a revista pornográfica, eu falava, olha aqui, Rai. Aí eu olhava, fazia aquela... Eu não gosto. Eu falei, claro que eu gosto, eu casei com uma, eu não casei com outro homem. Mas eu casei com a minha, então, para mim não. Pô, mas não, para mim não. Respeito, eu te respeito, eu enfio a Bíblia na tua cara? Então, quando eu contra-argumentava de forma inteligente, mas firme. E aí, resumindo, essas pessoas todas, elas acabavam me respeitando. Tipo assim, não, com o Rai não dá para brincar assim. Eu falava, não, assim não. Porque aí a gente vai entrar em um campo onde o seu limite e a sua liberdade acabam. Então, irmãos, a gente tem que ser muito firme nisso. A gente tem que amar. E olha, irmãos, não é querendo falar. Lá no pregão, eu tinha um relacionamento fantástico com todos, de todos os grupos. Aqueles que usavam droga, os de outras religiões, os espíritas. Não, tinha um relacionamento muito... Porque eu respeitava. Eu não concordava, não respeitava, mas quando a gente ia conversar, eu falava, olha, eu não penso assim, eu não creio nisso. E é assim que eu acredito. E eles aprenderam a me respeitar e a respeitar os demais. Isso foi lindo, foi uma experiência ímpar. E a gente tem que ser firme nisso. Não é o fato do rapaz que é vizinho tocar tabaca, que a gente não gosta, que a gente vai xingar, irmãos. Não é porque o outro é um padre ou uma freira que eles são pedófilos. A gente tem que respeitar, meus irmãos. E a gente tem que saber conviver nesses limites, mostrando o seguinte, olha, eu te dou todo o respeito. Não concordo com a sua fé, acho que você está equivocadíssimo, mas eu vou conviver bem com você e eu espero que você conviva comigo. E dessa forma, eu acho que a gente está seguindo um pouquinho melhor o Evangelho, né? Tá bom, meus irmãos? Eu acho que falamos bastante aí, porque esses dias a gente tem sido afrontado, né? Porque, de fato, o que as pessoas precisam é se converter. Amém, meus irmãos? Se converter. Porque um convertido resolve tudo. Quem não é convertido não resolve nada. Vamos ler aqui um pedaço desse texto. Eu vou parar a gravação, tá bom, meus irmãos? E vou começar uma nova gravação, beleza? Só um minuto.